Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer a resenha deste livro maravilhoso, Moby Dick. Aqui eu estou com a versão adaptada do Monteiro Lobato, que é muito boa também, mas na minha livraria tem a versão traduzida do original. Mas enfim, vamos fazer a resenha desse livro, que é considerado um dos maiores livros da América. Por alguns, é considerado o maior, tirando a Bíblia, obviamente, que, enfim. Eu vou lhe mostrar, logo de cara, e eu não vou te enrolar, não. Eu vou lhe mostrar logo de cara por que ler um livro desse, como ele é importante para a formação do seu filho, como que ele ajuda o seu filho a não meter uma bala na cabeça, a não ter uma vida triste e frustrada, para que ele se veja livre da depressão. E, enfim, mesmo que você não leia o livro, essa resenha aqui vai te ajudar na sua vida. Ainda que você não leia, eu vou tratar sobre isso, depressão, angústia, vamos falar um pouco sobre isso. Então vai ser uma bênção, sobre propósito. Então, mesmo que você não leia o livro, fique aí e me acompanhe nesta resenha. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, esse é um livro que na versão original, a sua versão traduzida do original, ele tem um monte de capítulos só narrando questões técnicas de marinheiros, sobre navegação. Você pode pular com tranquilidade essas partes aí. E aqui, a gente não está pensando na leitura como mero entretenimento, mero passatempo. Mas aqui, a leitura que tem o objetivo de formar indivíduos. Os grandes livros, eles tratam das grandes questões da existência humana. Ó, os contos de fadas. Os contos de fadas são fundamentais. Eu vou fazer aqui uma resenha, um vídeo falando sobre por que ler contos de fadas. E alguns cristãos têm receio. Vou falar sobre isso, a importância dos contos de fadas. E os contos de fadas, eles são o livro de provérbios contado de maneira fantástica, com histórias. É provérbios. Os contos de fadas têm tudo a ver com provérbios. Agora, esses tipos de livros, como Moby Dick, o livro de provérbios, ele fala sobre dicas rápidas, pílulas rápidas de sabedoria do dia a dia. Por exemplo, vai ter com a formiga, o preguiçoso? A preguiça vai te levar à pobreza. Uma dica rápida de sabedoria em relação aos problemas cotidianos. Mas, então, os contos de fadas tratam desse tipo de problema. Agora, Moby Dick, por exemplo, trata das grandes questões da existência humana. Fala sobre destino, sobre propósito, sobre transcendência. E essas coisas que nos ajudam a não ter uma vida deprimida. Então, esse é um tipo de livro que nos ajuda a isso. Eu falo isso para você, gente, como que, na realidade, a escritura, ela me livrou de angústia, de depressão. E isso aqui, na realidade, é o texto bíblico de uma maneira contada, de uma maneira aventureira. Enfim, é um conceito bíblico que eu vou ensinar para vocês através desse livro, só que através, então, da literatura. Então, os grandes livros, eles tratam das grandes questões da existência humana. Este livro, ele fala do fato de que somos pequenos, que seremos derrotados nesta vida e que precisamos saber lidar com o fato de que teremos que nos humilhar diante da existência, né? Diante do nosso Criador, que é maior do que nós. A vida, as demandas da vida são maiores do que nós. Entender isso é fundamental para você lidar com a depressão, com a tristeza, com a frustração. É isso, é muito legal esse livro. Educação é isso, gente. É a formação do caráter, que te permite enfrentar a vida. De que adianta que o seu filho ganhe, que um menino ganhe 40 mil reais e esteja louco para se matar? E por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas estão tão deprimidas? Porque elas não têm a sabedoria para lidar com a vida. Então, neste livro, você vai ter de forma ilustrada, romântica, através de uma grande história, aquilo que a Bíblia ensina, que nós não somos o máximo, nós não podemos tudo o que nós queremos, como os coaches dizem, e que na realidade essa ideia hoje de que os homens são poderosos, eles podem todas as coisas, que no início parece que serve para nos motivar, isso é frustrante. Uma meia dúzia dá conta e se torna o máximo. A maioria fica mais animado depois desse discurso motivacional de que você é o máximo. Então vamos lá. O livro é sobre a história de um capitão, Acabe,
que deseja se vingar de uma baleia gigante, um cachalote. E aí, você pode pensar que o livro é apenas entretenimento, que é um livro de aventura. Não é, não é. É de uma profundidade absurda. Mortimer Adler resumiu assim: em profundidade de experiência e iluminação religiosa, quase não há livro do século XIX, com exceção dos escritos de Dostoiévski, que possa ombrear com Moby Dick. Moby Dick, ou A Baleia, é um dos mais importantes livros escritos na história da humanidade. É o maior romance de todas as Américas, disse o falecido professor José Munir. Então, eu não vou demorar muito, o vídeo espero que não vai ficar longo, porque apesar de ser um livro longo, eu vou falar basicamente daquilo que eu acredito que é a essência do livro, vou dar a minha interpretação, para que isso te ajude a ler o livro, tendo essa interpretação que é fantástica. Que o sentido do livro é fantástico. Então vamos lá. O autor, Herman Melville, ele americano, filho de pai inglês e mãe holandesa, nasceu em 1819. O pai era um comerciante próspero que quebrou, obrigando o seu filho a abandonar a escola muito cedo para ajudar na família. E aí, que coisa, hein? Como é que o cara abandonou a escola? Cedo? E escreveu um livro desse? Fez uma viagem como cabin boy, ou seja, um camareiro jovem, para a Inglaterra. E aí ele pegou gosto pelo mar. Depois, ele embarcou num baleeiro. Nas Ilhas Marquesas, ele acabou desertando e foi morar com os canibais. Ficou lá 3 anos vivendo aventuras, até voltar a bordo de um navio de guerra americano. Que coisa, hein, gente? O cara abriu mão da escola tão cedo, foi lá viver a vida e fez um livro desse, hein? Mas enfim, casou com uma filha de um jurista, ele abandonou a vida do mar e foi morar numa fazenda no interior. E a vida dele de escritor? Ele começou a escrever livros sobre aventuras e obteve sucesso. Mas o Moby Dick, olha que coisa, foi um fracasso, você sabia? Foi um fracasso. O povo esperava mais livros de aventuras. E aí ele decide escrever um livro mais profundo, né? Quer dizer, tem uma aventura aqui, mas tem muita coisa filosófica aqui. Enfim, e ele decidiu escrever um livro mais profundo e foi rejeitado pela crítica e pelo povo. A sua carreira começou a declinar. Seria mais ou menos assim, como se o Tiririca virasse um excelente pastor. E aí, ao invés de contar piada, ele começasse a pregar muito bem. Mas as pessoas o rejeitam, falam, não. Então foi basicamente o que aconteceu com o Herman, o autor aí de Moby Dick. O fim da vida dele, tentou voltar aos livros de aventura, mas nunca mais acertou a mão. E aí ele foi para Nova York, e aí por meio de seu influente sogro, ele arranjou um emprego de fiscal de alfândega, foi trabalhando ali por 20 anos, morreu em 1891, completamente esquecido. E durante muitos anos o Moby Dick foi considerado um fracasso, somente 30 anos após a morte do autor, que a obra começou a ganhar notoriedade. Então assim, que coisa, né? Meu Deus! Talvez isso até tenha um pouco a ver com a obra, não sei. Mas vamos lá. Qual que é o tema aqui do Moby Dick? É um capitão que quer perseguir uma baleia, chamada Moby Dick, que era invencível. O livro é longo, mas eu vou dar aqui um resumo me utilizando apenas daquilo que eu acredito ser o mais importante para que você entenda a obra. Então vamos lá. O capitão Acabe, ele quer se vingar da baleia que arrancou a sua perna. Os personagens no livro, eles possuem geralmente nomes bíblicos e, obviamente, que possuem um significado. Então, fique atento a isso. Cada nome bíblico tem um significado. Então, logo no começo, o começo do livro é um dos mais famosos da literatura mundial, né? Chame-me Ismael, né? Tem um problema na hora de tradução, porque call me Ismael. Em inglês fica mais bonito, em português, né, fica meio complicado. Mas, enfim, é muito famoso o começo. Aqui nessa versão, nem sei como é que está escrito, deixa eu ver aqui como é que está. Ele colocou chamo-me Ismael, né? Em português fica meio ruim, né? Enfim, mas gramaticalmente é assim, porque me chamo Ismael fica feio, né? Fica feio. Quer dizer, me chamo Israel seria incorreto gramaticalmente. Chamo-me Ismael tá correto, mas não fica tão bonito. Enfim, é um problema. Mas vamos lá. Entediado e deprimido, um jovem de Nova York chamado Ismael, ele viajou para o norte para agregar-se a um baleeiro e ver a parte aquosa do mundo. Tal cura para a melancolia, diz ele, substitui a pistola e a bala. Ou seja, né, o velho modo romano de lidar com a falta do desejo de viver, né, atirar-se sobre uma espada, olha, para eu não me matar,
eu vou para o mar. E o começo, ele é um rapaz sem rumo, né? É um rapaz sem rumo, ele não tem dinheiro no bolso, não tinha nada que o prendesse em terra firme, não tem nada, vamos para o mar. Né? E o mar dessa ideia mesmo, né? Essa imensidão de não tem nada ali, coisa sem rumo mesmo. Tem tudo a ver com o Ismael mesmo, né? Lembra do personagem Ismael na Bíblia? Ismael é rejeitado por Abraão. E por quê? Porque ele é o filho de... Abraão tem um filho com Agar, que era a escrava, era empregada, porque Sara era estéril. Mas aí Sara tem o seu filho e Ismael, o filho de Agar, ele zomba de Isaac. Sara fica braba e fala para Abraão, mande esse moleque embora. Vai, eu não quero ele aqui não. Eu não quero esse infeliz aqui. E aí diz o texto assim, ó, que ela, Agar com o filho, ó, exatamente assim, ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Errante. Errante é uma pessoa que sai sem destino. Sai sem destino. E aí vamos lá para você entender aqui a profundidade do negócio. Né? Ele fala, olha, eu saio sem destino, para não me matar, eu fui para o mar. Que coisa, quando a gente não tem propósito, a gente não tem um caminho a seguir, como que isso é um flerte com o suicídio, com a depressão, com a angústia? Albert Camus, ele, no seu livro O Mito de Sísifo, ele concorda que a falta de Deus leva à falta de propósito, que leva a uma tentação ao suicídio. Viktor Frankl, psicólogo judeu que viveu durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração, ele notou que aquelas pessoas que tinham um propósito, elas lidavam melhor com os horrores dos campos de concentração. Gente, você já notou como que hoje os jovens estão flertando com o suicídio como nunca? O índice de suicídio entre jovens é altíssimo. É a segunda causa de morte entre jovens, o suicídio. E por que isso? Olha, na escola tem se flertado tem se ensinado o materialismo, o ateísmo. As crianças têm tido uma perspectiva ateísta hoje. O mundo, ele é ateísta como nunca foi. Né? Na escola se ensina darwinismo. O darwinismo não tem como conciliá-lo com a fé cristã. Se você crê em Darwin, você não tem como crer em Deus. O darwinismo é uma alternativa à fé. E aí, não é por acaso que essas pessoas estão se matando. Sem Deus, sem propósito, o suicídio, inúmeras vezes, é o único caminho. Então, veja a importância de conferir propósito à vida de seu filho. Isso é força contra a depressão, é força contra o suicídio. No livro O Mito de Sísifo, o autor fala sobre Sísifo, que foi punido pelos deuses a carregar uma pedra até o alto da montanha. E aí voltava. Ele chegava lá, aí a pedra rolava. E ele tinha que fazer isso eternamente. Qual a ideia aqui? O problema não é carregar pedra. O problema é não ter propósito para carregar essa pedra. Porque quando você carrega pedra, porque a vida é carregar pedra. Mas você carrega a pedra com um propósito, o sofrimento fica mais ameno. Por exemplo, vou deixar de comer açúcar porque eu quero ter saúde, porque eu quero ter um corpo mais belo. Então esse sofrimento, porque é sofrimento não comer açúcar, esse sofrimento tem um propósito. Então muitas pessoas conseguem carregar essa pedra por conta de um propósito. O problema então de Sísifo, a maldição dele não era nem necessariamente carregar a pedra, era não ter propósito nisso. E é isso que a gente está vendo aqui. Lembra porque eu disse que esses livros eles tratam dos grandes problemas, dos grandes dilemas da existência humana? Então, isso é muito importante que que você ensine o seu filho sobre isso, que a gente tem propósito, que nós viemos de Deus, nós sabemos de onde viemos, para onde vamos. Como que isso muda tudo. O trabalho, a vida comum, ela brilha quando você entende que tudo que você faz tem um propósito. Por exemplo, a fralda suja. Como que a gente lida com a mãe, a dona de casa? A fralda, o menino que está com dor. Tudo isso você vê como um propósito maior, que é glorificar a Deus, que isso tudo está te preparando para a eternidade. Gente, nossa, eu até arrepio. Como que isso muda tudo? Quando você tem um rumo, diferentemente de Ismael, quando você tem um rumo na vida, você sabe para onde você quer ir. Então, o cristão, ele tem. Tudo que ele faz é para Deus. Tudo. Todo o sofrimento que ele enfrenta, ele vê que aquilo tem um propósito. Então, quando você encarar a vida assim, isso te livra da tentação de meter uma bala na cabeça. Quer ver? Vou lhe dar um exemplo bem bobinho, mas eu rompi o ligamento da minha perna há uns 6 anos e achei que nunca mais ia jogar bola. Acabei voltando esses dias aí, mas nem sei se vou continuar minha carreira futebolística. Mas enfim, falei, poxa, não vai dar mais. Eu lidei muito bem, por quê? A minha vida existe para Deus.
E eu pensei, eu não posso fazer isso tem um propósito, vou fazer outra coisa, mas eu continuo tendo um rumo, que é o quê? Tudo na minha vida eu vejo como um propósito maior, que é glorificar a Deus. Se isso aqui não dá para ser feito mais hoje, é porque Deus tem outra coisa para mim. Então, como que isso nos ajuda a lidar com todos os problemas da existência humana? Eu já aconselhei inúmeras pessoas que, em circunstância parecida com a minha, que perdeu algum problema, diante de algum problema, saúde, algum problema físico, esteve impedida de fazer um hobby, praticar um hobby, entraram em depressão. Então, como que não ser Ismael, que ter um propósito, saber para onde você está indo, que é para Cristo, como que isso torna a vida leve? Como que isso faz com que você enfrente os sofrimentos? Então, o seu filho precisa disso. Meninos hoje estão se matando por aí. Então, tá vendo a importância desse livro? E, obviamente, com essa perspectiva, né? Então, vamos lá. A gente vê no livro, né, ele fala, vai para o mar, e aí você nota a centralidade do mar na existência humana. Ismael diz que todos os da terra fantasiam com o mar, que todas as trilhas levam para o mar, que ele não ia para o mar como passageiro ou tripulante, mas apenas para tomar conta de si mesmo. Então você vê, toda a ideia aqui de busca de sentido. Enfim, o mar era sagrado para os persas, os gregos tinham um deus para ele, e Narciso se afogou ao ver a sua imagem e se apaixonar por ela nas águas. Então Ismael diz, ó, mas nós vemos essa mesma imagem e em todos os rios e oceanos do mundo. É a imagem do insondável fantasma da vida, é a chave de tudo. O que ele quer dizer com isso, né? É até difícil, né? Mas talvez ele está preocupado aqui com a questão de sentido, né? Tá vendo? É a chave de tudo, é o insondável fantasma da vida, é a busca por sentido, que para nós cristãos está em Cristo Jesus, que confere sentido a todas as coisas. Todas as coisas. Quando você tem Cristo, quando você tem a eternidade como seu propósito, como seu objetivo, tudo na sua vida se encaixa. Tudo, tudo, tudo. Você não é o Ismael que sai sem rumo. No capítulo 2, ele vai se hospedar numa estalagem dirigida por Peter Coffin. Coffin em inglês é ataúde, é caixão. Isso não é por acaso, não é por acaso. No capítulo 3, ele chega à estalagem do jato. Como não há quarto livre, ele é obrigado a contragosto a dividir uma cama com um Quinqueg. Quinqueg, acho que a pronúncia é essa. Que é um selvagem tatuado que comercializa cabeças humanas embalsamadas e se barbeia com um arpão. O cara é um monstro, né? Parece, né? Mas ele diz assim, é melhor dormir com um canibal sóbrio do que com um cristão bêbado. E aí ele também tem contato com um selvagem nativo da ilha de Rokivoku, perto da Nova Zelândia, e é surpreendentemente muito amigável e com certos aspectos, assim, até mais civilizado que os europeus. Quando o Quinqueg diz que sua ilha não está no mapa, o Ismael emenda, os lugares de verdade nunca estão. O que ele quer dizer com isso? Provavelmente, ele está falando do céu. Os lugares de verdade, ou seja, a perspectiva dele é tão clara sobre a eternidade que ele chega a dizer, os lugares de verdade você não encontra aqui nesses mapas. É essa perspectiva, tá vendo, da eternidade, não é? Vamos lá, capítulo 7, ele chega à capela dos baleeiros. Nela havia lápides com homenagens a homens mortos no mar. Lembra lá que ele tinha chegado a Peter Coffin, né, o barzinho lá? Peter Caixão, e agora ó, ele está ali na capela, né, tipo uma igrejinha, e tem lá lápides a homens mortos. Na capela, é importante isso, essa questão aqui dos homens mortos. Na capela, esse tema da morte. Na capela, o pastor faz um lindo discurso sobre Jonas. Jonas. Lembra quem era Jonas? Jonas era o homem que estava fugindo de Deus pelo mar. Ismael está fugindo da vida e de Deus. Jonas é o cara que está fugindo de Deus pelo mar. E Ismael está fugindo da vida também pelo mar. Enfim. E aí, esse pastor está pregando sobre Jonas e diz assim, se obedecemos a Deus, devemos desobedecer a nós mesmos. Se obedecermos a Deus, devemos desobedecer a nós mesmos. Jonas não obedeceu a Deus. Deus falou, vai pregar em Nínive. Ele fugiu para Tarsis. Isso é importante. Porque o capitão aqui, o capitão Acabe, ele é um homem que está em desobediência a Deus. Ele está em desobediência a Deus. Então, inúmeras e inúmeras vezes, os homens estão lutando contra Deus, porque o Acabe está lutando contra a baleia. Deus aqui é representado pela baleia.
É o homem fugindo. É o homem, no caso de Ismael, é o homem fugindo de Deus, e Ismael representa isso, né, na minha opinião. E o Acabe, ele representa esse homem em rebeldia, rebeldia contra Deus. E fugindo de seu destino, fugindo de seu destino. Mas não dá, não dá. O Acabe, ele tinha perdido uma perna, e ele não aceitou isso. Ele não aceitou, ele ficou com raiva. É o homem hoje. É o homem não aceitando a vontade de Deus para sua vida. É o Jonas, tentando se rebelar contra Deus. É o homem que quer ser mulher. É a sua natureza. A baleia representa isso, a natureza. E Deus, né? Porque Deus é quem fez a natureza. Hoje, o homem ele diz, não, eu não sou isso. Ele quer lutar contra algo que não dá para ele vencer. Não dava para Acabe vencer a baleia. Não dá para o homem negar a sua natureza, assim como Acabe não podia vencer a natureza. O cara, eu quero ser jogador de basquete, mas ele tem meio metro de altura. Não dá para você negar quem você é. Tá vendo? Aquele papinho, esse papinho. Ai, vocês podem tudo que vocês quiserem. Não pode. Você está preso pela sua natureza, assim como Acabe estava preso pela natureza, pela baleia. Você é aquilo que você pode ser. Você tem que fazer o melhor com as oportunidades e talentos que você tem. Mas aí os meninos hoje, eles ouvem em casa dos pais que vocês são o máximo, vocês são maravilhosos, vocês podem tudo o que vocês quiserem. E aí isso não acontece, na maioria dos casos não vai acontecer. E aí os meninos ficam frustrados e querem meter uma bala na cabeça. A coisa mais inteligente, sábia e amorosa que você pode dizer para o seu filho é: você não cria ondas, meu filho, você não é o máximo, você apenas surfa as ondas que Deus envia. Por exemplo, tem uma coisa chata? Mais chato do que ser feio? Ah, é chato, eu sei. É muito chato, é muito chato, é muito chato. É verdade ou não que a beleza pode abrir muitas portas? Pode. E aí, o que você faz? Você pode negar a sua natureza? Tem gente que tenta, aí um monte de cirurgia morre, como Acabe, tentando lutar contra a natureza, morreu. Sabe, não tem. O que a gente faz? Cabe a nós entender que, primeiro, olha, eu não vou negar a natureza dizendo assim, não, ser belo é insignificante. Por exemplo, pega uma casa bela. Ontem eu vi uma foto de uma casa, é a coisa mais linda. Eu não vou dizer, isso aí não faz diferença. Não, faz sim. Ah, seria muito mais gostoso morar numa casa daquela. Mas como que eu luto então contra essa minha natureza feia? E a minha casa que não é bonita como aquela casa que eu vi, aquela mansão que eu vi. Eu não nego a natureza. Eu não nego dizendo, não, isso aqui é irrelevante. Não, é lindo, aquela casa é linda. Assim como, não, se eu fosse mais bonito seria mais legal. Não, eu não nego isso. Eu me lembro da eternidade. Eu lembro que eu vou para Deus, que esse mundo é passageiro. E desenvolvo a virtude. A virtude é bela. Então, tá vendo? É saber lidar com quem a gente é. E não ficar lá, eu sou feio, tadinho de mim, eu tô ficando careca cada dia. Ô, desgraça ficar careca. Ah, meu Deus! Não, não. Eu lembro que a vida não se resume a isso. E que isso me lembra, cada vez que eu olho para o espelho e eu me vejo ficando pior a cada dia, eu me lembro, eu não sou daqui. Essa batalha eu vou perder, eu vou ficar mais feia a cada dia. Assim como Acabe tinha que ter consciência de que ele ia perder a batalha. Essa eu vou perder. Mas há riquezas que eu posso desenvolver no meu interior e um dia eu vou ser glorificado. O meu corpo será glorificado e eu terei um corpo perfeito, livre de pecado, de feiura e de miséria. Então a feiura, quando eu olho para o espelho, eu me lembro de Cristo. Isso me aponta para a glória eterna, que lá eu vou ter uma mansão. Lá na glória eu vou morar em Dubai, eu acho. Então tá vendo? Ah, vocês podem o que vocês quiserem. Não, vocês não podem. A natureza, ela limita vocês. Assim como a natureza, a baleia, limitava Acabe, mas ele não queria aceitar. Às vezes uma deficiência, como a gente muitas vezes tem. Uma deficiência, não aceito, fica revoltado. Essas pessoas não vivem bem. Mas aquele que aceita a sua deficiência e crê que Deus está no controle de tudo, esse vai viver melhor. Então, aqui eu já estou te dando, o grande tema para mim do livro é este. No livro surge um homem chamado Elias, dessa hora da capela lá, e ele aparece colocando medo nos marujos que embarcariam na viagem de 3 anos para caçar a baleia. Ah, eu queria preveni-los contra, mas não importa, não importa. É tudo a mesma coisa, tudo em família. Que gelo logo de manhã, hein? Adeus, adeus, não os verei tão cedo, a não ser que seja no dia do juízo final. Lembra de Elias? Elias é o profeta que desafia Acabe. Lembra? Acabe, que é um dos personagens principais do livro,
é um dos piores reis de Israel. Lembra quando Elias falou, Senhor, não sobraram ninguém, só 7.000, não sobrou ninguém, só eu. Aí Deus fala, não, tem 7.000, mas ainda assim era pouco. Por que tinham sobrado tão poucos profetas? Porque Jezabel, a mulher de Acabe, tinha mandado matar todo mundo. Ou seja, Acabe foi um dos piores reis, um dos homens mais terríveis de Israel. Ele foi tão terrível que Deus disse que iria exterminar toda a casa dele. Que coisa. Então, tá vendo? O Acabe, ele representa essa rebeldia contra Deus. E Acabe é você, tá? Eu, você, o Acabe e o Ismael, é para falar de nós, que inúmeras vezes somos rebeldes contra Deus. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu, uma época, não queria aceitar o meu destino. Eu não queria morar aqui na cidade que eu morava. E por isso, eu fiquei uns 4, 5 anos deprimido. Até que eu me rendi. Falei, não tem como vencer Deus. Deus me colocou aqui, é aqui que eu vou ficar. E aí tudo mudou. Nossa, hoje eu não quero sair daqui, eu amo esse lugar. Agora, se Deus quiser me mandar, eu já aprendi a dizer, sim, Senhor, faz a tua vontade, não a minha. Mas é impressionante, tá vendo? Eu tô te dando aqui exemplo da minha vida, de como que entender princípios que estão nesse livro, que na realidade tem tudo a ver com a Bíblia. Por que eu apontei pro meu computador, né? Porque eu tenho a Bíblia no computador. Enfim, então entender esses princípios como que me ajudaram a vencer a angústia, a depressão. Que coisa. Um personagem muito interessante no livro é o Starbuck. Ah, por sinal, ele é a inspiração para a famosa cafeteria Starbucks. É sério, pode pesquisar aí. Então, o Starbuck, ele diz o seguinte, tem uma cena muito interessante, ele fala assim, olha, eu não quero no meu bote homem que não tenha medo de baleia. Com isso parecia querer dizer não apenas que a coragem mais útil e confiável é a que surge de uma avaliação justa do perigo iminente, mas também que um homem totalmente destemido é um sujeito muito mais perigoso do que um homem covarde. Isso aqui é um comentário do narrador. Tá vendo? Ó, eu não quero alguém que não tenha medo. No meu bote tem que ter medo. Que coisa, hein? Isso aqui não é um dos pontos mais importantes do livro, mas é uma grande lição de vida. A coragem, ela não é a ausência de medo. Aquela pessoa que não tem coragem, ela é louca. Quer ver, por exemplo, já viu um bandido? Ele não ama nada, então ele não tem medo de nada porque ele não ama nada, então ele não tem medo. Não tem medo, mas não é que ele é corajoso. Ele já se entregou completamente, sabe? Ele é um lunático. Então, muito bandido é assim, ele não ama nada, ele não tem ninguém. Então, não é coragem. A coragem verdadeira é aquela, ela brota do medo. Porque, por amar as pessoas que estão do seu lado, então você sabe que corre o risco de perdê-las, e também por ter consciência do perigo. Os burros não têm medo porque eles não têm consciência. Mas os inteligentes, eles têm noção do perigo. Então, a verdadeira coragem, ela surge justamente da lucidez, de saber o perigo das coisas, mesmo assim enfrentar. Então, o Starbuck é um personagem muito interessante. Né? O Starbuck, ele não era nenhum cruzado em busca de perigos. Para ele, a coragem não era um sentimento, apenas uma coisa simplesmente útil e sempre disponível em todas as ocasiões mortalmente práticas da vida. Além disso, talvez pensasse que, na atividade de pesca de baleias, a coragem fosse um dos grandes equipamentos indispensáveis do navio, tal como a carne e o pão, que não se deveria ser desperdiçada. Isso aqui é muito interessante porque, assim, eles estão aqui no mar, e para mim o mar, como lá atrás eu fiz a citação do Moby Dick, do livro, o mar, ele representa a própria vida mesmo. A vida é assim, a gente olha e fala, o que nos espera ali? Você não está vendo nada. É fundamental a coragem para viver. Fundamental. Por exemplo, para casar. Tem que ter coragem. Você não sabe o que vai acontecer. Alguns diziam o seguinte, os antigos. Para ir para o mar, para a guerra, ore uma vez. Para ir para o mar, ore duas. Para ir para o altar, ore três. É perigoso, então o mar é perigoso. Então o mar, ele representa a vida por conta de todos esses perigos. Por exemplo, em Os Lusíadas. Os Lusíadas narra as grandes navegações portuguesas e eles sabiam que eles iriam e nem tinham certeza de voltar. Tanto é que a maioria não voltou. Então o mar sempre retrata esse perigo da existência humana, sempre representa o perigo. A gente não sabe o que nos espera. Lembra de Abraão que saiu de sua terra sem saber para onde ia? Essa é a existência humana. A existência humana é totalmente perigosa. Esse negócio de querer controle, de que a gente controla todas as coisas, isso é loucura. Por exemplo, no meu curso de criação de filhos, eu dou princípios ali sobre criação de filhos. Mas eu falo assim, olha, isso aqui é tudo, acabou, vocês façam isso aqui. Não, não é assim. Inúmeras vezes nós não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer ao criar os nossos filhos. Não sabemos qual decisão tomar.
na nossa vida. A vida é como um grande mar mesmo, é perigosíssimo. Podemos morrer a qualquer hora, pode surgir uma baleia do nada ali, pode naufragar. Então, a coragem é fundamental na existência humana, assim como era fundamental a coragem para caçar baleias. Então, tá vendo mais uma vez os grandes dilemas da existência humana? Então, é disso que a gente está tratando aqui nesse grande livro. E aí tem um trecho também, nesse momento, lá na capela, é o pastor que narra, se eu não me engano, que ele diz assim, ó: os homens podem parecer detestáveis como sociedades anônimas ou como nações. Pode haver patifes, loucos e assassinos. Muitos homens têm rostos vulgares e magros, mas o homem como ideal é tão nobre, tão resplandecente, tão grande e esplêndida criatura, que diante de qualquer mancha ignominiosa que sobre ele caísse, todos os seus semelhantes deveriam correr e cobri-lo com seus mais custosos trajes. Ele está falando aqui, então, né, da dignidade humana, o quanto que o ser humano é algo espetacular. E ele continua: porém, essa dignidade augusta de que falo não é a dignidade dos reis, nem das roupagens, e sim a dignidade rica que não reside na pompa exterior. Vemo-la brilhar no braço que maneja uma picareta ou que crava um prego. É essa dignidade democrática que irradia incessantemente de Deus em todas as direções. De Deus, do grande Deus absoluto, o centro e a circunferência de toda a democracia, a sua onipresença, a nossa igualdade divina, que estendeu o manto real da humanidade sobre toda a minha espécie. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: o pedreiro ou o doutor são dignos e são grandiosos porque eles são a imagem e semelhança de Deus. Então, o projeto humano é uma coisa espetacular. Ou seja, é ter essa visão romântica em relação ao ser humano. Sabemos que o ser humano é maligno, pecador, mas por outro lado ele é a imagem e semelhança de Deus. Isso é espetacular. A vida, então, a própria existência humana, ela é um reflexo da glória de Deus. Então, tá vendo? Enxergar a si mesmo dessa maneira também ajuda demais a vencer a depressão. Porque a gente não é apenas um amontoado de... Nós não evoluímos do macaco, dos primatas. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos um propósito. Nessa imensidão que é a vida, esse marzão, saber disso é fundamental. É fundamental para que a gente não meta uma bala na cabeça, como ele fala no começo do texto. Outro momento importante do livro é que Ismael, ele está vigiando, ele está no navio, e ele confessa que ele é um mau vigia, pois ao invés de ficar olhando a baleia, um ponto apenas, ele está olhando a imensidão do universo. Já Acabe está olhando apenas uma coisa, ele é obcecado apenas por um ponto, ele é focado numa coisa só. O que isso significa? É o perigo de vermos as partes isoladamente e não o todo. Não ver as coisas da vida como parte de algo maior. Focar apenas num aspecto da existência humana. Tem um lado em que o foco é força, é verdade. Mas hoje é impressionante como que os homens focam apenas numa coisa. Por exemplo, ganhar dinheiro. E não por acaso eles são infelizes. Eles não veem isso, o trabalho, como algo maior. Vai, de novo, seu filho. Se você olha o seu filho apenas ali, as partes, sem olhar o todo, noite mal dormida, fralda, enfim, aí fica ruim. Mas você olha o todo maior, a parte maior da vida, que tudo tem um propósito maior. Aí tudo fica grandioso. Tudo fica grandioso. Então o Ismael está ali, contemplando a própria existência. Então, se você não enxerga a existência dessa maneira romântica, e ela é real, a maneira romântica é a verdadeira, não é conto de fadas, no sentido de... Porque alguns falam assim, conto de fada é mentira. Não é real. É para retratar a vida. Então, se você não vê a vida dessa maneira real, grandiosa como ela é, que ela é espetacular, que o ser humano é criado à imagem de Deus, você tem a tendência de meter uma bala na cabeça. Mas se você vê a imensidão da vida, que os filhos são criados para algo eterno, que você está sendo moldado por Deus, aí as coisas ficam gigantes, aí elas ficam belas. Aí você até perde o foquinho ali da baleia. Então, tudo ganha cor quando você vê a existência nessa perspectiva divina. Tá vendo essas pérolas de sabedoria que nos ajudam a lidar com a imensidão que é este mar da vida? É isso, é sobre isso que esse livro trata. Então, pense, por exemplo, no amor, né? O amor é assustador. Ele é assustador. Casar, eu estou aconselhando pessoas aqui que estão querendo casar, eles estão com medo, eu não sei se vai dar certo. Eu falei com uma moça esses dias, justamente sobre isso. Você não quer casar? Não, eu quero, só não quero passar por esse processo de escolher, é muito difícil, a gente não sabe quem a gente vai escolher. E essa é a vida, é assustador, é um mar que a gente não vê muita coisa, a gente precisa de Deus. Então, o amor é assustador. Casar é assustador. Por isso muita gente depressiva, doida, angustiada,
Mas a sabedoria proveniente de Deus pode fazer com que você enfrente esse mar do amor, da paixão e lide melhor com a existência humana. Então vamos lá. A vingança de Acabe, né? O Acabe revela o real motivo de estar com aquele navio e um monte de gente ali. Não era apenas pescar baleia e arrancar o óleo, porque naquela época eles usavam esse óleo para as lamparinas, para sustentar as lamparinas e iluminar. Não tinha, o Thomas Edison ainda não tinha nascido, então era um comércio muito importante. E ele diz, não estou aqui apenas por conta de comércio. Não, eu estou aqui para me vingar, eu tenho um propósito maior, que era se vingar da baleia. O Starbuck, ele diz que isso é blasfêmia, que se vingar de um animal que apenas seguiu seu instinto era uma loucura. E o Acabe retruca dizendo que não tem senhor em matéria de justiça, que ninguém lhe é superior, que se o sol o insultasse, ele o desafiaria. Acabe diz que Starbuck está sozinho, que toda a tripulação aceitou a missão, então ele está sozinho, não adianta falar mais nada, que ele vai ter que seguir, vai ser empurrado ali, vai ser empurrado. Então assim, e o Acabe fica feliz com o resultado do discurso, porque ele vê que todo mundo seguiu o discurso dele, e aí ele deu lá uma bebida destilada, um grog mesmo, que deixa grog, né? Deu lá uma bebida destilada, todo mundo ficou bêbado e pronto. Todo mundo seguiu feliz, rumo à morte, porque eles vão morrer no final, tá? Tô dando aqui pra você o spoiler. Eles morriam. Eles morreram. Então, que coisa, o que a gente tem aqui nessa cena? O Starbuck representa a verdade, a justiça, a virtude. E mesmo assim ele vai morrer junto com todo mundo. Como nós. Você votou no Lula? Não, mas você tá junto aí. Então, essa é a existência humana. Inúmeras vezes a virtude está indo lá, junto com os bêbados. Essa é a vida. E você não tem como vencer isso. Inúmeras vezes você não tem o que fazer. Cabe apenas você aceitar e fazer o melhor que você pode nesse navio que está indo para o buraco, que está indo para o fundo do mar. É isso, aceitar. Lembra? O Acabe não aceitou. Ele não aceitou. Então por isso que muita gente fica em depressão. Ah, meu Deus, um candidato ruim agora está nos governando. Aí fica em depressão. Não, a gente fica triste, mas engole o choro e continua. E a verdade, mesmo na derrota, ela vai vencer. Mas a gente sabe que a gente é mais ou menos como Noé. Lembra? O mundo ia cair mesmo, ia afundar, ia ser destruído. E cabia a ele apenas colocar o máximo de pessoas dentro da arca. Porque ele sabia, não teria salvação para o mundo. Como o Starbuck. Não tinha salvação para aquele povo. Cabia a ele fazer o máximo que ele podia com a vida dele. E ajudar, aconselhar alguém, salvar alguém, a alma de alguém. Mas todo mundo ia morrer, mas pelo menos a alma. É isso a nossa vida inúmeras vezes. E é por isso que muitas vezes as pessoas ficam revoltadas. Porque elas olham o mundo e falam, não, isso aqui está tudo errado, eu estou vendo que está tudo errado, mas ninguém vê, meu Deus do céu. E ficam revoltados. Jovens muitas vezes ficam assim. Ficam revoltados. Ah, não tem, tá vendo, isso aqui é uma estupidez. E aí ficam revoltados. E acabam se matando. Mas a gente não, porque a gente tem esperança na eternidade. A gente sabe que, ainda que a gente morra, a gente vai viver em Cristo Jesus. E isso confere força para que a gente fique nesse navio que está afundando e a gente não meta uma bala na cabeça, a gente não fique revoltado. Tá vendo como que é importante esse livro? É espetacular. É espetacular. E os bêbados representam esse mundo idiota, tolo, esse povo que não tem noção das coisas, não tem noção que o mundo vai afundar. É gente ignorante, que não está vendo. Porque a bebida faz isso, ela tira a sua razão. São os irracionais. Este mundo é irracional, eles vão para o buraco, eles não têm noção disso. Eles não têm noção disso. Nós temos, e às vezes ficamos tristes por isso. Que a gente está vendo que esse mundo aqui não tem conserto, é uma desgraça, mas a gente tem esperança de que Cristo é conosco. Cristo está conosco. Então, esse é um tema muito importante. Está vendo a importância desse livro que trata desses temas da existência humana? Você está marcando aí? Assista marcando, se não, volte tudo e vá marcando, faça esse resuminho aí. Porque isso vai te ajudar, se você ler o livro, ou então mesmo que você não leia o livro, vai te ajudar na sua vida. Vai te ajudar demais. É um livro espetacular e Acabe, ele olha para Moby Dick, para Acabe, Moby Dick representa o mal, mas a verdade é que o Acabe é que é o mal. Tem uma outra cena no livro muito interessante, que é um marujo, o Pip. Ele é pressionado a descer ao bote para caçar. Com medo, ele pula do bote e quase morre afogado. Ali ele tem uma experiência onde percebe as coisas espirituais. Para os outros, ele ficou louco. Mas ele diz assim, ó, viu o pé de Deus sobre o pedal do tear. Então, essa experiência dele de quase morte o leva a conhecer Deus. É impressionante. Tem outra obra muito espetacular, quem sabe eu posso fazer uma resenha sobre ele também, que é Admirável Mundo Novo. Tem lá o John Selvagem. Ele se senta, é o único lustro do lugar, ele se senta junto ao precipício querendo se matar.
E aí ele estendeu a mão direita ao luar, e ele cortou o pulso, e o sangue começou a escorrer e pingar, como se fosse relógio, sabe? Tic-tac, tic-tac. E aí, essa gota após a outra, fez com que ele tivesse consciência do tempo. E aí diz o texto assim, ó, tinha descoberto o tempo, a morte e Deus. Que coisa! Ao perceber a morte, ele percebe a vida. Porque aquela sociedade do Admirável Mundo Novo não percebia a morte. Porque a medicina tinha evoluído tanto que eles envelheciam. Quer dizer, eles faziam idade, eles faziam aniversário, mas eles não envelheciam. Então, eles eram sempre jovens, sempre jovens. Então, essa falta de percepção da morte os levava à incredulidade, ao ateísmo. Mas a percepção da morte, que somos fracos, de que vamos morrer, nos leva para Deus. Tá vendo? Essa percepção de que somos frágeis, de que somos pequenos, nos leva para Deus. É o que está acontecendo aqui também com esse marujo. Vamos caminhando para o fim, né? Caminhando para o fim, o navio já está cheio de óleo, de baleia, a ponto de vazar o líquido, mas Acabe segue com sua obsessão, ele era obcecado. Ele faz um arpão e o banha em sangue humano e conclui a sua cerimônia satânica, dizendo: eu te batizo não em nome do Pai, mas em nome do capeta. Eles encontram com o navio Raquel, Rachel, em inglês. O navio Raquel, lembra da Raquel na Bíblia? Ela chora a morte de seus filhos, Israel. Enfim, ela pede ajuda a Acabe para encontrar as pessoas mortas pelo Moby Dick, né, pela baleia Moby Dick. Inclusive o filho, né, do capitão lá de 12 anos. Acabe se recusa, alegando que aquilo era perda de tempo. Ele era muito obcecado, muito focado. Igual um monte de gente aí que é muito focada em ganhar dinheiro. Focada, por exemplo, em eu quero ser famoso. Gente muito focada, que nem o Acabe, muito focada. Mas não vê o todo. E aí acontece o embate, a gente já está encerrando. Acontece o embate. O navio encontra vários outros navios que tiveram um destino trágico. Todo mundo perdeu para a baleia, ou seja, ninguém ganha da baleia. E aí, a baleia começa o combate da baleia com o barco do Acabe, e no final, todo mundo morre. É simples assim, só Ismael sobrevive. Só Ismael sobrevive. Enfim, e a moral da história é aquilo que eu já contei para vocês um pouco lá atrás. O homem, ele deve aceitar o seu destino, aceitar as suas misérias, as suas tragédias, e fazer o melhor que puder diante de todas as limitações que a natureza, que Deus, por meio da natureza, nos impôs. Os homens são rebeldes, eles querem construir uma torre de Babel que torne seus nomes célebres, eles querem conquistar o mundo. No fim, toda a sua arrogância os levará para o fundo do mar. Então, olha que trecho interessante do livro para descrever esse cenário. Afundou com o navio, qual, como Satã, não quis descer ao inferno sem arrastar consigo uma parte do céu, para lhe servir de elmo. Falando do Acabe, né? Ele desceu para o fundo do mar, assim como Satanás desceu das estrelas. Então, no livro, o Acabe e o pessoal do barco estão indo para lutar contra o inimigo, a grande baleia. Mas a baleia não representa o mal, como eu já disse para vocês. O barco e Acabe que representam o mal, o homem que representa o mal. E esse homem em rebeldia contra Deus. Né, como eu disse para vocês, do Jonas, enfim. Então, é isso que esse livro quer retratar. Essa luta do homem contra Deus, contra a natureza. E o homem não se rende, ele não sabe que no final ele vai perder. Por exemplo, todos nós vamos morrer. Ou seja, a gente sabe que a gente vai morrer, a gente vai perder, a gente vai envelhecer. Então, lembra de Jacó lutando contra Deus? E o texto bíblico diz que Jacó, ele perdeu para Deus. Assim ele ganhou. É sério, é sério. O texto bíblico do livro dos profetas diz assim, que Jacó chorou e pediu mercê a Deus. Essa é a maneira de vencer Deus, gente, perdendo para ele. Não há outro jeito. Está lá em Oséias 12:4, descrevendo a luta. Lutou com o anjo e prevaleceu. Jacó, lutou, e o anjo, lembra? É Deus. Chorou e lhe pediu mercê. Que raio de vitória é essa que você vence chorando e pedindo misericórdia? Esse é o único jeito de você ganhar de Deus. Esse é o único jeito. Se rendendo. Se humilhando diante de Deus, aceitando a sua vida e fazendo o melhor com o que você pode. Fazendo o melhor com o que você tem. E se você fizer assim, você vai ter uma bela vida. Então esse é o resumo. O Ismael é um homem sem rumo. Acabe é um homem em revolta contra Deus. E o único jeito, então, de encontrarmos rumo é em Cristo. E a vida neste mar, que é cheio de perigo, o único jeito de ela ser vitoriosa é na derrota, em que nos humilhamos diante de Deus, sabemos que vamos perder para Ele, que não podemos subjugar a vontade de Deus, não podemos, aqui a baleia representa Deus, cabe a nós aceitar a vida que Deus nos dá. Se Deus nos arrancar uma perna, cabe a nós nos humilharmos. Deus tirar um parente, cabe a nós aceitar, não tem outro jeito.
Esse é o caminho que a gente deve seguir. Então tá lá. Esse aqui, eu recomendo esse aqui para os seus filhos, porque a versão adaptada é mais simples. Mas na minha livraria também tem a versão original, traduzida do original. Mas é legal, no meu curso Homeschooling ao Alcance de Todos, aqui o vídeo está muito longo. No meu curso Homeschooling ao Alcance de Todos, eu ensino como que a gente lê as grandes obras, como começar, porque às vezes é importante ler a adaptação, depois partir para a versão original. E a gente também está na promoção na minha livraria, esses 2 livros aqui, ó. As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem. Ó, livrinho fininho, maravilhoso. Eu sigo muito isso aqui na minha vida. E esse aqui, A Fuga do Inferno, o relato da testemunha-chave sobre os campos de concentração na China. Os links desses livros estão todos aqui na descrição. Deus abençoe, até o próximo vídeo.